Boa noite! Boa noite! Boa noite! Que Deus abençoe vocês! Deus seja louvado! Glória a Deus! Glória a Deus! Depois da tempestade, abre o arco-íris, a bonança vem. Deus seja louvado. Se lembre dos tempos antigos, de cada promessa de outra hora. Esse não é o fim, é só um capítulo da história. Alegria está por vir. A alegria está por vir. 10º culto comunique. Louvado seja Deus. A cura. A cura. Hoje é dia 12 de Iar. Iar é o mês da cura. Deus tem curado o meu físico. E Deus trabalhou esse mês todo, do mês de abril extraordinário, para falar o que Ele faz na nossa vida. É novo, inédito, perfeito e extraordinário. Todo processo com Deus, por mais que seja doloroso, se lembre dos anos vividos. E Deus se lembrou de Sara e cumpriu tudo o que havia lhe dito. Gênesis 21:1. E se eu estou aqui hoje porque Deus permitiu. Esse mês de abril nós não fizemos live, não fizemos café, não fizemos nada. Silenciamos porque o corpo precisava de ajuda. E Deus nos trouxe de volta. Louvado seja Deus, para contar, para noticiar. Deus seja louvado. 10º culto comunique. No mês da cura, Iar, a cura. Se você busca a cura, olhe para os céus. Mês de Iar começou há 12 dias. E ele é sobre discernir os tempos. E ele é sobre entender as estações. E logo vem a alegria. Depois da chuva vem o arco-íris, a bonança, a terra seca e segura para nós pisarmos. Não tem mais lugares com regadio. Deus faz fazer tudo valer a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. 29 de abril de 2026. 10º culto comunique, 12 de Iar. Esse mês de abril tudo foi mexido, reestruturado, reorganizado, porque Deus é Deus. E Deus coloca tudo no seu devido lugar. E Deus nos conhece, Deus nos formou, Ele sabe todas as coisas, Ele tem tudo na palma da mão. Ele escreve o seu nome na palma da mão dele. Você está escrito, você está selado com Ele. Esse é o Deus que eu sirvo. E que você viva um novo tempo, novos começos com a cura. Para viver o novo, nós temos que estar curados de dentro para fora. E esse mês de Iar é a cura espiritual, é a cura almática e a cura no físico. Eu tenho vivido a cura do meu físico, de tudo que eu pedi há mais de 20 anos. A cura está acontecendo no meu físico. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Há 2 anos, o Senhor curou algo que era incurável no meu físico. Há 2 anos e 3 meses. E agora, Deus continua curando. Algo que também era incurável, Deus está curando no meu físico. Por quê? Porque a mente foi curada. Você não deve pegar o diagnóstico e falar: é esse o meu diagnóstico, eu vou carregar. Não. É uma lembrança que você carrega.
Porque a última palavra vem de Yahvé, o teu Criador. É Ele que dá a última palavra na sua vida e na minha vida. Eu nunca aceitei os diagnósticos médicos. Sempre levei aos pés da cruz, sempre orei. Então hoje estar aqui falando sobre cura, sobre o mês da cura, isso é poderoso, porque eu tenho vivido a cura. Tudo que eu prego aqui não é de mim, é sobre Ele. Tanto que nesse dia 27, eu estive mais uma vez lá com o Pai. E foi tão lindo, porque eu o abraçava e agradecia por tudo. Por estar vivendo o tempo da cura física que tanto eu tenho orado. Há 20 anos. E Deus já concedeu uma cura. Que tá aqui nos meus stories, né? Nos meus destaques. A cura 1. Os ovários. Então, o nosso Deus é o Deus que cura. E esse 10º culto Comunique é sobre cura. Nós vamos orar por cura e receber a cura hoje. Se você busca uma cura, seja ela espiritual, almática ou física, porque tudo é de dentro para fora. Nós somos seres espirituais, que temos uma alma, que são as nossas emoções, pensamentos. Estamos num corpo, mas o corpo se vai. A alma é curada e o espírito nunca morre, porque o espírito volta para Deus. Então hoje é muito sério, muito profundo o que Deus quer falar conosco. Se você crê que Deus está aqui, ore comigo agora. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos no teu altar este 10º culto Comunique. Te louvamos pelo teu poder, pela tua glória, pela tua majestade, por nos colocar de pé todos os dias para falarmos e testemunharmos do teu poder e da tua glória. Fala conosco, ministra, Pai, e libera a cura sobre cada um que estiver aqui, que passar por aqui, que assistir essa live. Obrigada por essa palavra de a cura, em nome de Jesus, porque tu operaste a cura em mim. Mais uma vez, aquilo que era impossível, o Senhor tornou possível, porque Tu és Deus. Estou aqui para Te glorificar, Te exaltar e Te adorar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Gente, viver a cura é algo surpreendente. Quando você pega um diagnóstico médico, você fala, meu Deus. Mas nós não temos que crer naquele diagnóstico. Nós temos que levar aos pés da cruz daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, quando a gente era informe, pequenino, um zigotinho. Então hoje nós estamos no mês da cura, 12 de Iyar. Iyar é o mês da cura. Cura espiritual, cura da alma e cura do físico. Iyar é a tribo de Isacar. Isacar é a tribo que olha para o céu. Gente, teremos um café, se Deus quiser, nos próximos meses de manhã, no domingo, né? Que aqui é culto, Comunique, e domingo é café. E nós teremos nos próximos cafés, quando Deus permitir, sobre as 12 tribos. Gente, quando Deus distribui os dons para cada um, Ele distribui porque Ele sabe que para cada um Ele deu algo específico. E cada um de nós é importante na igreja, né? No corpo de Cristo. Porque eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Então cada um recebe do Senhor um dom para servir a todos, não somente a mim. O dom deve ser compartilhado. Uns têm dom da palavra, dons da profecia, dons de fé, dons de cura, dons de discernimento. Nós temos dons, está na palavra do Senhor. E cada tribo, eles têm um chamado específico. Então, a tribo de Isacar, que é Iyar, mês de Iyar, tribo de Isacar, é tribo dos tempos, discernimento dos tempos. E mês de Iyar é o mês da cura. Estude o calendário bíblico, você vai entender. Entre no tempo do Senhor, no Moed, que é o tempo determinado. Entre no Kairos, que é o tempo de Deus. Apesar de estarmos aqui na Terra, no Cronos, quem rege é Deus, Yahvé.
Quando você sai do Cronos e entra no Kairos, tudo muda na sua vida. Você pode até ser chamado de louco. Ah, você é uma louca, um louco, você tá aí. Não, eu caminho no tempo do Senhor. Ele criou. Só que Satanás também gosta de copiar. E aí, por isto que tem essa divergência de tempos. Mas nós temos que ser pautados no tempo de Deus, no Kairos, e não no Cronos. Então, por isso que eu tenho que falar para vocês sobre os meses bíblicos. Sempre a cada mês eu tenho que falar para vocês sobre o tempo cronológico e o tempo bíblico, porque a Bíblia está aqui para nós sermos seguidos, para nós seguirmos. Então, 10º culto comunique a cura, lembrando que Yahvé é o nome de Deus. Eu sou, o eu sou Yahvé. No hebraico, Yah é o número 15, Vé é outro número, e a somatória dá 26. Então esse é o ano de Yahvé. Mas o Yah é o número 15. Então esse é o culto de Deus. Esse é o culto específico de cura. Preste bem atenção. Compartilha essa live com mais pessoas, porque esse culto é o culto da cura, o culto que Yahvé marcou contigo, marcou comigo. Como eu falei para vocês, esse mês de abril nós não estivemos aqui, porque Deus não permitiu, porque a saúde estava sendo cuidada, mas porque é cura. Há quanto tempo você tem aguardado por uma resposta na sua saúde? Saúde mental, saúde espiritual e saúde física? Há quanto tempo? Eu sei do tempo. E Deus respondeu há 2 anos e 3 meses com a primeira cura dos meus ovários. E agora, depois de 2 anos e 3 meses, Deus está respondendo, porque Ele falou para mim. E está respondendo nos meu pâncreas, no meu pâncreas. Eu estou nessa cura maravilhosa do meu pâncreas. E para ter a shalom, que é a paz, a organização, acontece o caos. Porque tudo está sendo reestruturado, reorganizado. E eu já posso testemunhar, porque Deus, Ele operou a cura. Eu já tinha sonhado que eu estava na mesa de cirurgia operando meu pâncreas. Deus já operou um grande milagre. Há 4 anos eu estou vivendo hoje. E vocês verão um laudo, em nome de Jesus, como já viram o laudo do meus ovários. Está tudo aqui nos destaques. Então, se você busca a cura, hoje é dia de cura. Mas o milagre só acontece quando você crê. Quando você declara a palavra. Palavras são decretos. Lembre do culto que nós fizemos, novos decretos, certo? Em fevereiro, no culto Comunique, novos decretos. Lembre do culto que nós falamos agora em março, novos começos. E agora em abril, a cura. Você vê que Deus tem trabalhado no tempo e mês a mês para entregar para vocês, entregar para nós. O caminho que Ele está nos levando é um tempo novo. E nós não podemos entrar num tempo novo com dor, com vergonha, com rejeição, um saco de lixo emocional. Deus não quer isso. Deus quer trazer a cura. E este mês de Ar, dia 12, lembrando que 12 é número de autoridade. 12 tribos, 12 meses. Olha como é poderoso. Tudo Deus fala. Lembre-se que no hebraico é a língua bíblica. No hebraico, números são letras e letras são números. Vocês precisam entender o que Deus quer falar conosco. Satanás, ele copia, mas ele não é Deus. Então nós temos que buscar o original que está na palavra do Senhor Jesus. E nós já oramos e nós vamos falar sobre cura. Cura. Que vocês recebam hoje a cura em nome de Jesus. Cura da alma. A alma doente tem que ser curada, porque vai resplandecer no físico. E o espiritual doente também vai ser curado. Em nome de Jesus, porque o Senhor te cura nas 3 esferas da tua vida hoje, mas você tem que crer. Muitas pessoas recebem palavra, profecia, e ela não se cumpre. Por quê? Porque ele não creu. Já vi tantos casos assim, gente. Tantos casos assim. Porque a pessoa não se moveu, ela não creu. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirá esse monte que se move, ele vai se mover. Então nós temos que pegar a palavra do Senhor, guardá-la e no tempo certo
produzi-la. Porque não é manipular o milagre, não, mas é fortalecer a palavra recebida e ouvir a direção, porque esse mês de Iyar é o mês da tribo de Zacar, tribo que discerne os tempos. Olhe para o céu, não olhe para a situação. Olhe para o céu fala, o céu responde. Olhar para o céu também está ligado intrinsecamente a falar com Deus. Antes de buscar qualquer pessoa, qualquer médico, qualquer ajuda, vai buscar o teu Deus. Deus quer que você se realinhe, se reconecte hoje. Larga a mão de ser presunçoso em nome de Jesus. Tudo que Deus faz é perfeito. Eclesiastes 3, há um tempo certo para as coisas debaixo do céu. Tem um tempo certo. Aguinha. Água para hidratar. Gente, tem o tempo certo para todas as coisas. Mas tem coisa que passa do tempo. Gente, um bolo é gostoso quando ele assou o tempo certo. Um bolo cru não é bom e nem um bolo solado não é bom. Então tudo tem o tempo certo. Se você passa do tempo, aquilo não vai ser bom. Assim, indigesto. Então, por que você está às vezes procrastinando algo que Deus mandou você fazer? Que mandou você orar? Deus sabe, sim, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe do nosso coração e das intenções, mas Ele quer te ouvir. Deus quer te ouvir, Deus quer falar contigo. Às vezes você está orando muito. Ah, como assim? Vou te explicar. Nós temos que falar com Deus, mas temos que ouvir. Às vezes, eu falei para vocês já no outro café e no outro culto comunique do mês passado. Às vezes você perdeu o sono. Em vez de você orar, sem saber que você está orando, você fala: Senhor, como Samuel falou, fala, o teu servo está aqui, a tua serva está aqui. Quando você se submete e se silencia, Ele vai falar, Ele vai dar sonho, Ele vai falar na palavra, Ele vai dizer da maneira mais linda, porque Ele é Deus. Nós queremos ser Deus e ajudante de Deus. Não, nós somos filhos. E os filhos devem obedecer e descansar, confiar. Tudo é um processo de entrega e de confiança. Confesso para vocês que desde março começou esse processo de cura do pâncreas. E é assustador, porque muda tudo. É organismo, é metabolismo, é hormônio. Mas o Senhor falou, Ele está cumprindo. Deus seja louvado. E a forma que Ele opera a cura é a mais inusitada, é a mais simples possível, porque Ele é Deus. Assim Ele curou-me há 2 anos e 3 meses. Aliás, eu fui laudada, né? Mas começou a cura em 2023. Ou seja, Deus fala, Ele encobre. Gente, o milagre, ele é simples. A gente que tem a dificuldade de entender que está no milagre, que está vivendo o milagre. A gente tem uma expectativa de um jeito, Deus faz do outro. O perigo é quando você não reconhece que aquilo é uma resposta. Você não reconhece que aquilo é um milagre. 5 pães e 2 peixinhos multiplicou por 12 cestos, né? Ainda sobrou 12. E alimentou 5.000 homens, fora crianças e mulheres. 5 pães e 2 peixinhos. Deus não pede nada da gente, além da nossa fé, da nossa confiança. E por que você está ainda resistindo ao poder de Yahvé? Não faça isso. Não resista ao poder dele, porque ele é Deus. Ele é o teu Criador, ele é o teu Senhor. Vamos ler, já que estamos no mês da cura, glória a Deus, em discernimento dos tempos. Gente, pergunte para o Senhor: Senhor, qual tempo eu estou? O que o Senhor quer de mim para este tempo? Mês passado no culto Comunique foi novos começos e hoje é a cura. Para entrar num novo começo, num novo tempo, tem que entrar curado, restaurado, ressignificado. Não dá para entrar com um caminhão de mudança e trazendo coisa velha dentro. Não dá, caminhão de lixo não dá, gente. Lixo é lixo, fica no lixo. Eu falei para vocês aqui em outro café, em outro culto Comunique. Passado é passado. Presente é um presente, o futuro começa hoje. As pessoas têm dificuldade de entender isto, mas eis que faço uma coisa nova, eis que vocês não estão vendo.
Isaías 43, 19. O ser humano, ele tem dificuldade. Mas hoje Deus quer quebrar isso na tua mentalidade, porque tudo é mentalidade. Se você disser que nunca vai conseguir, nunca vai conseguir. Deus pode fazer? Pode, porque é o Deus do impossível. Ele é Deus do extraordinário, do novo, do perfeito e do inédito. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Ele curou um cego com água e areia, né, que virou um lodinho. Curou um cego de nascença. Ele levantou paralíticos, curou coxos. Ele é Deus. Ele é a própria medicina. Ele confronta a lógica e a medicina. Mas por que a gente não vive milagre, não vive atos no dia de hoje? Porque a gente não tem fé suficiente. Então, na verdade, o erro está em nós e não em Deus, porque Deus nunca erra, gente. Deus nunca erra. Quem é o único errado é o ser humano. Por não crer, por não obedecer, por não submeter, por não confiar. Confiança em Deus é pular de paraquedas. É pular de tirolesa e saber que do outro lado ele vai estar contigo, que o paraquedas vai abrir, não vai falhar. Gente, Deus vai testando a nossa fé diariamente. Ele fala, vem caminhar sobre as águas. E o medo de morrer afogado, não vai morrer afogado. Caminhar com Deus é entrar numa montanha russa e saber que você não vai cair lá do alto, porque Ele está ali contigo. Mas Deus prova a nossa fé diariamente. É fácil você viver pela fé, como um herói da fé, uma heroína da fé? Não, não é fácil, mas a Bíblia está aqui nos mostrando que homens e mulheres, eles se tornaram heróis e heroínas da fé porque eles creram. Pessoas normais, que foram cheios do Espírito Santo e viveram e foram documentados, foram lembrados. Que você seja lembrado pela fé que você tem, pela obediência, pela submissão. Nada é teu, tudo vem do Senhor, tudo é uma concessão. Tudo é pela força do Senhor, não é nossa força, não é nosso braço. Não é. Nós temos que parar de achar que eu conquistei isso. Não, Deus te permitiu fazer, para que Ele fosse exaltado e glorificado. Vocês percebem como isso é sério? Vamos parar do eu e deixar com que Ele seja glorificado. Somos ferramentas do Senhor. Amém? E vamos ler aqui sobre a cura. Eu sou o Deus que te cura, Jeová Rafa. Êxodo 15, 26. Dizendo-lhes, se vos... Olha só que coisa linda, gente. Eles saíram do Egito. Êxodo 12, 11. Saíram apressadamente. Foram para o deserto. E ali no deserto Deus foi curando eles para entrar na terra prometida. Olha como é lindo. Êxodo 15, 26. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Glória a Deus. Eu sou o Senhor que os cura. Olha como tá tudo redondinho aqui, gente. Falamos mês passado sobre novos começos. Sair do Egito apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. E aqui, a cura. Lá no deserto, Deus curou eles e deu uma ordem. Eu não vou trazer doenças sobre vocês. Se vocês cumprirem meus decretos, ouvirem a minha voz, porque eu sou o Deus que os cura. Eu sou o Deus, eu sou o Senhor que os cura. Até quando a gente vai querer viver da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito? Até quando? Pense. Deus deixou muito claro. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Gente, a palavra do Senhor é linda. Ela complementa Antigo e Novo, porque é a palavra do Senhor. Quando a gente entende que andar com o Senhor é obediência, submissão, a nossa mente vai se abrir, porque a mente é curada. Mentalidade. Não dá para viver um novo tempo sem ter a cura, e muito menos com a mente escravizada. Isso é sério?
Gente, eu orei anos pela cura dos meus ovários. Deus concedeu no tempo certo, em 2024, mas eu passei por um processo. Oi, vai ser curada hoje em nome de Jesus, Marise. Receba a cura em nome de Jesus. Eu sou o Deus que te cura e para Deus não há nada impossível, porque Deus é Deus. Êxodo 15, 26. Eu pedi, desde menina, a cura dos ovários, a cura do pâncreas e a cura da pele. E Deus tem feito. E eu vivi e obedeci à chamada do Senhor. Deus pediu para mim, desde 22, jejue e tome o óleo para curar o ovário. Jejue e tome o óleo para curar o pâncreas. Gente, jejum, oração, consagração, a gente recebe a cura. Para Deus nada é impossível. Eu falo aqui porque esse mês de abril eu fiquei quietinha, vivendo a minha cura. Até a médica falou para mim, Priscila, eu creio que Deus vai curar o seu pâncreas. Porque já são 20 anos tomando medicação. Mas para Deus nada é impossível, Ele me criou perfeito e saudável. E a primeira cura já veio, já foi laudada. Eu fiz exames agora e continua lindo, porque quando Deus fala, Deus cumpre. O decreto do Senhor é irrevogável. E nós temos que testemunhar. Para Deus nada é impossível. Ele entra nos ovários, Ele entra no pâncreas, Ele faz com que a mulher que estava estéril, eu estava estéril, seja curada, seja alegre mãe de filhos. Ele faz com que o pâncreas volte a funcionar depois de 20 anos. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus, nós vamos testemunhar. Ele faz com que tudo se mova a favor. Deus parou o sol para que o povo ganhasse vitória sobre os inimigos. O Senhor é Deus. Mas nós temos que obedecer e passar pelo processo. Em nenhum momento eu deixei de tomar qualquer medicação e continuo. Mas eu tenho visto e vivido para a glória do Senhor Jesus. Nunca. Nós não podemos achar que somos autossuficientes. Nós temos que seguir as orientações que Ele nos deixou e viver o milagre, mostrar o milagre. Eu deixei para vocês aqui, há 2 anos e 3 meses, sobre os ovários. E agora eu estou falando porque eu estou vivendo esse milagre do pâncreas. Porque Deus sabe aquilo que nos impossibilita de uma vida melhor, com qualidade de vida. Deus sabe. E nós não devemos parar diante das dificuldades. Não devemos diminuir o passo, mas não parar. Porque enquanto há vida, há esperança. Deus é poderoso. E por onde a gente passa, nós temos que falar da glória do Senhor, do milagre. E declarar cura. Gente, eu declaro cura diariamente. Eu declaro cura sobre o meu físico diariamente. Eu recebo. Toda vez que eu tomo insulina, eu falo, louvado seja Deus, eu estou curada. Toda vez que eu vou fazer os exames, eu estou curada. Eu declaro porque a palavra é um decreto. A palavra é um decreto que materializa. Volte para a palavra, Gênesis 1. Haja luz. A palavra criou todas as coisas. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, é no poder de Jesus, é na autoridade de Jesus Cristo. Nós temos que viver a fé. Em Atos houve milagres, porque nós somos discípulos de Jesus. E nós faremos milagres maiores que o nosso mestre Jesus. Por quê? Porque tem que crer e obedecer. Crer e obedecer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer, manter nossa mente curada e fortalecida no Senhor, no seu Santo Espírito. Porque o Senhor se move. Ó, como fala em Gênesis 1. E o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus, ele é um movimento. Nós temos que entrar nesse movimento de cura e crer. Crer. Crer quanto à esperança. A tribo de Iar, que é Isacar, ela olha para os céus. Deus muda estações de tristeza, porque é tempo novo de cura. O mês de Iar é o tempo da cura. Decrete. Você vai tomar sua medicação, você vai fazer o seu tratamento. Decrete, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já me curou. Eu vou testemunhar. Decrete, impõe as mãos. Eu vou ser mãe, eu vou gerar vida. Eu não quero ser estéril, porque eu orava assim. Eu não aceitei o diagnóstico. Eu guardei no coração e Deus os ouvidos para orar comigo, no meu ventre, no meu trato. E Deus operou o milagre. Então nós temos que receber o diagnóstico, não tomar para se absorver. Oh, não,
Senhor, tu me criaste perfeita e saudável, perfeito e saudável. Tu me criaste, o Senhor me conhece. Jeremias 1, eu te formei e te gerei. Tu és meu. Nós temos que declarar a palavra, não ter medo. Não é confrontar médico. Não, porque o médico é humano como eu e você. E ele está lá para nos servir, para nos ajudar. Deus usa os médicos. Deus usa a sabedoria. Mas antes de qualquer coisa, Senhor, eu vou ali, eu vou fazer esse exame, eu vou no tratamento, eu vou. Mas eu creio que o Senhor está usando tudo para me trazer cura. Eu vou testemunhar. E declare, impõe as suas mãos. Pegue óleo e impõe as suas mãos e fala, Senhor, eu creio, eu recebo a cura hoje, em nome de Jesus. Cegos verão, coxos andarão, câncer vai embora, pâncreas ressuscitou, a pele está curada, o coração está limpo, sabe? O Senhor está fazendo uma coisa nova hoje. Eu sou o Deus que te cura. Obedeça a minha palavra, sirva-me a mim, adore somente a mim. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus opera hoje os seus sinais e maravilhas, você pode crer? Eu falo Deus que eu vivo, eu falo da cura que eu tenho vivido. Não aceite. Porque todo mundo na família teve isso que você vai ter. Não, eu quebro hoje, as palavras têm poder. Eu quebro hoje em nome de Jesus. Heranças malditas, né? Geracionais, eu quebro hoje em nome de Jesus. Eu sou curado, eu sou livre. O sangue de Jesus está na minha vida, está sobre o meu sangue, meu DNA é abençoado. Vocês precisam crer na palavra do Senhor e declarar a vida. Isaías 61, levanta e resplandece, pois já veio a tua luz e a glória do Senhor está raiando sobre ti. Nós temos que crer, nós temos que confiar, porque eu sou o Deus que te cura, Jeová Rafá. Jeová Rafá. A direção que Deus nos dá, como deu para mim, é muito triste você ir nas consultas e ver o mesmo diagnóstico, meu Deus. Mas Deus vem na contramão e Ele vem nos surpreender, porque Ele é Deus. Continue confiando, continue indo fazer os exames, continue se tratando, mas continue crendo, continue orando, continue trabalhando a sua mente de Cristo. Renovação por Jesus Cristo. Senhor, me dá a tua mente. Olhe para o céu. Discirna as estações. Deus tem aliança com seus filhos. Ele honra a nossa fé. Confia. Não veja como, Senhor, não. Se alegre. Se você está ali nesse momento, Deus quer te usar para orar também com vidas. Porque todo lugar que eu vou, eu oro. Eu declaro vida. Estive no hospital em março. Tive 3 vezes no hospital agora em abril, né? Uma em março, 3 em abril. E cada ida ao hospital a gente vai o quê? Orando, declarando a palavra, vidas ali sofrendo, chorando de dor. Senhor, declaramos vida nesse lugar, porque aonde a gente vai, nós temos que levar a palavra do Senhor, a esperança, a cura. Nós temos que crer no Deus que tudo faz, que tudo vê, que tudo sabe. Essa palavra é para nós hoje. Eu sou o Deus que te cura. Cura da mente, cura da alma e cura do físico. Porque quando nós somos curados internamente, o nosso corpo é curado. Detalhe, muitas doenças são psicossomáticas também. Muitas doenças são psicossomáticas. A alma doente, o espírito doente, o corpo sente. Então nós temos que mapear que muitas coisas acontecem porque nós estamos doentes na alma, doente do físico, e só Deus pode nos curar. Nós temos que levar, Senhor, a minha alma está doente, o meu espírito está doente, minha mente está doente, me cura, porque eu não quero que meu físico sofra mais. É libertação pela palavra em Jesus Cristo. Ele é a palavra, Ele é o dom da vida. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e operou grandes maravilhas. Nós somos discípulos dele e nós temos que fazer obras maiores, porque ele nos autoriza a vivermos milagres, a vivermos tudo que é novo
que é inédito, que é perfeito e que é extraordinário. Isso é poder da fé. Isso é ministério do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é um movimento de coisas novas. Louvado seja Deus. Não tenha medo de profetizar a sua cura hoje. Não tenha medo de você receber. Receba. Toque aonde dói em você. Se é na cabeça, na testa, no ovário, no pâncreas, no pé, no coração, no pulmão. Eu não sei onde dói. Mas em nome de Jesus você vai ser curado hoje. Creia, porque a tua fé te salvou. E também vai e não peques mais. Tem coisas que são pecados, que viram doenças. Gente, leiam a palavra do Senhor. Nós temos que diagnosticar. Às vezes é o corpo que está fragilizado, está doente mesmo, e vai se regenerar. Mas às vezes é uma doença da alma, é um pecado encoberto. Deus quer que você faça esse apontamento. Senhor, por que eu estou doente? O que o Senhor quer falar comigo sobre isso? Eu descuidei da alimentação, eu descuidei disso. Deus quer falar contigo, Deus quer ter intimidade. Deus quer se revelar. Esteja pronto para receber a revelação dele na sua vida. A palavra de Deus é a revelação master. Mas ele quer ter com você intimidade. Toda vez que acontece algo na minha vida, eu falo, Senhor, para que tudo isso? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor está sinalizando para mim? Sempre me pergunto. E Deus vai falando. E Deus vai falando. Deus vai falando. Porque tem um tempo certo. Tudo tem começo e bem fim. E o sofrimento dura para sempre. Está na palavra do Senhor. Deus sabe do nosso limite. Deus sabe da nossa dor, Deus sabe daquilo que a gente consegue suportar. Ele não coloca carga que nós não consigamos suportar, porque Ele divide conosco esse jugo. Venham, venham, vinde a mim, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor é a nossa cura, é a nossa salvação, é a nossa direção. Por mais que o físico seja debilitado, doente, por mais que a alma seja doente, o espírito tem que estar forte. Senhor, anima meu coração. Fala comigo e me fortalece hoje. É a palavra de cura. Decrete a palavra de cura. Eu decretei anos e anos palavras de cura sobre os ovários e Deus respondeu com cura. Eu decreto há anos e anos palavra de cura sobre o pâncreas e sobre a pele, e Deus tem operado decretos e deixar a ansiedade de lado. O ser humano, ele é ansioso, mas basta cada dia o seu mal, e Deus, ele vem aplacar a nossa ansiedade com a palavra de Deus. Nós temos que crer que Deus está fazendo algo novo. E começa dentro de nós. Ele vai mexendo nas dores, nos traumas, nos gatilhos, porque Ele é a nossa cura. Ele vem para restaurar, Ele vem para ressignificar, trazer um novo sentido à nossa vida. Que hoje você que hoje você conceba, né? Um tempo novo na sua vida. Um tempo de cura real. Física, mental, espiritual, em todas as áreas da sua vida, porque o físico vai responder, né? A alma triste faz secar os ossos, está em Provérbios. Deus não quer ninguém doente, abatido por um novo tempo, porque Deus responde às nossas orações. Deus responde, mas Ele vai forjando para que a gente possa viver esse tempo tão lindo, maravilhoso, que é hoje, que é agora, que é nesse tempo. Olhe para o céu, não olhe para a situação adversa. Nunca foi. Olha que Deus fala em Ezequiel 37, profetiza nesse vale de ossos secos. A palavra foi declarada. Levante-se. Olha o que fala em Ezequiel 37, vale de ossos secos. Olha o que fala em Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Pode ser que você esteja como um vale de ossos secos hoje, sem esperança,
sem perspectiva. Mas Deus manda você profetizar. A palavra tem poder, a palavra é Jesus Cristo. Ezequiel 37, meu Deus. Ezequiel 37. A palavra do Senhor tem poder e ela se cumpre. Ela não é uma palavra de autoafirmação, não. Ela é a palavra que trouxe vida. Olha só. Ezequiel 37. Não estava no meu esboço, mas Deus está mandando falar. Nós vamos ler sobre cura, sobre profetizar. A cura acontece quando eu falo, quando eu libero a palavra liberada que se materializa. Por isso é milagre. Milagre é milagre, não se explica, mas se vive e se comprova cientificamente. Porque Ele é Deus. E Ele quer ser achado de nós e visto, porque Ele é Deus. Como queirão, se não há quem pregue? Nós estamos pregando com a nossa vida, com o nosso próprio testemunho. Isso é muito forte. Nós somos cartas vivas de Deus. Ezequiel 37, o vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Continuando. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano o Senhor a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei parecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito nele. Ruá, sopro de vida. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetize, filho do homem, diga: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro cantos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. E profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são a nação de Israel. E aí vai continuar o texto bíblico. Mas olha o que o Senhor falou para nós. Profetiza. Não sei aonde você busca a cura hoje, mas você tem que profetizar a palavra. Não é profetizar palavras de autoajuda, não. É profetizar a palavra. Declarar a palavra: o Senhor é meu pastor, de nada que ele falta. O Senhor é Deus que me cura. Eu vou servir ao Senhor e seguir os seus decretos. A palavra do Senhor fala: profetiza, levanta e anda. Eu repreendo isso. Eu declaro a palavra, eu declaro vida. Vocês têm que aprender a declarar a palavra. Olhar para o céu e ver que do alto vem o socorro. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Estamos hoje, completando abril extraordinário. Gente, eu tenho vivido coisas extraordinárias em abril. Glória a Deus. E logo sexta-feira começa maio da misericórdia. Do hebraico, misericórdia é Hesed, amor imerecido, graça imerecida. Nós temos que viver a graça, o Hesed do Senhor. Abril é extraordinário e é maio de misericórdia, Hesed, que você receba, porque a graça do Senhor, ela é imerecida, mas nós recebemos através de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado. Nós temos que declarar a palavra e crer que o Senhor está operando hoje. Não ficou na Bíblia, congelou na Bíblia um milagre. Não, ele vive, ele é hoje e para todo sempre. Nós temos que falar, profetizar e crer, porque se a sua mente não crer,
nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Viver com Cristo é viver coisas novas. Mas como é que eu vou ver coisas novas se eu não tenho fé para ver coisas novas? Não é fazer loucura, não. É andar cada dia um dia com Jesus, ouvindo a voz do Senhor. Mês de Ar, estamos em 12 de Ar hoje. Mês de Ar é o mês do discernimento, de afinar a nossa conexão com os céus, porque é de lá que vem a resposta, porque é de lá que vem o socorro, é do céu. Não é de homem, não é de ninguém, é do Senhor. Antes de buscar qualquer pessoa, você tem que buscar o teu Criador, o Yahvé. E número 15 é Iá, né? E aí, Yahvé dá 26. Então, Yahvé. Então, hoje é o número 15, Iá. Gente, estudem a palavra do Senhor. Eu tenho que falar muito para vocês porque o Senhor fala e me incomoda. Ensine eles a viver no meu tempo, a viver na minha hora. Porque é isso que Deus quer. O conhecimento liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que voltar à essência de todas as coisas. Porque Deus nos chamou para viver algo novo. E nós não podemos nos contentar, nós temos que mergulhar cada dia mais fundo e profundo com Ele. É cada dia, é um dia melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Provérbios 4:18, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Nós temos aguardado dias perfeitos, e o Senhor todo dia faz um dia perfeito. Estamos vivos, glória a Deus, mais um dia perfeito que nasceu. Mais um dia que raiou, e a sua graça, a sua recede, está sobre a sua misericórdia nos constrange, o seu amor nos constrange. Seja agradecido. O milagre, ele acontece porque você foi uma pessoa grata. Agradeça, a gratidão gera o milagre, gera a materialização. Tenha fé, seja grato em nome de Jesus. Eu quero deixar para vocês aqui alguns apontamentos que esse mês de abril, né, no vídeo de abril eu coloquei sobre João 16:21, que fala sobre as dores de parto. Quando a mulher está ali para ter o bebê, sente muita dor de parto, mas depois que nasce a criança, a dor já não existe mais, porque a alegria de ter trazido um homem ao mundo se completa ali. Isso que Deus quer falar pra gente, que dói gerar um milagre, dói passar pelo processo de cura, dói, mas vai gerar algo novo e vai ser testemunhado. Nós temos que aguentar firme, porque Deus não nos abandona. Não vos deixarei, nem vos abandonarei. O Senhor está conosco. Creia que Ele está contigo. Ele passa com você no vale e na montanha. Ele é o Deus de vale e Deus de montanha, porque tudo tem um propósito. Gente, creia que tudo tem um propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3 e Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, orando e chorando, voltará consigo com seus braços cheios de molho, de feixes. Ou seja, tem o tempo certo de plantar, de chorar, mas também tem o tempo de alegria, da colheita, do júbilo, da festa. E que você sabe que hoje é o tempo da colheita, é o tempo de viver, é o tempo do florescer. O campo está em flor. Floresça hoje, em nome de Jesus, floresça. Talvez você esteja aguardando uma resposta, né? Alguma coisa aí, e Deus fala para você: se alegre antes de receber. Gratidão. Gratidão, ela vai materializar o seu milagre. Tire a dúvida do coração e coloque a certeza, a esperança, porque Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A Deus toda honra, toda glória. Efésios 3, 20 e 21. Nós temos que aprender a declarar a palavra. E repetindo para vocês, anotem bem, o mês de Ar começou 18 de abril e vai até 17 de maio. O mês de Ar é o mês da cura. Então acesse essa cura, acesse, receba a cura em nome de Jesus, porque é o tempo de cura, o tempo de restauração, tempo de renovo, tempo de restituição. É tempo de você liberar coisas e acessar o novo com propriedade, com segurança.
Ainda estamos em abril, né? Dia 29, vésperas de maio. E abril, ele contemplou o mês de Nissan, que é a libertação. Nissan, a tribo de Judá. Iar, a tribo do discernimento, dos novos tempos. O mês da cura. Olha que coisa linda. Abril teve libertação e cura. O ministério de Jesus Cristo foi de libertação e cura. Vocês estão entendendo? Tribo de Judá, Nissan. Isacar, o tempo do Senhor é perfeito. Nada se pode acrescentar, nada se pode tirar. Para que todos vejam e saibam que a mão de Yahvé fez todas essas coisas. Isaías 41, 20. E olha só que coisa linda, discernir os tempos. Esse é o tempo agora da redenção, do alívio e do frescor. Gente, no dia 19 de abril agora, eu acordei pela manhã, que era dia 2 de Ar, e Deus me disse muito claro quando eu amanheci: Deus muda tudo, faz do fim virar começo. Acordei com isso, está no meu coração, quero que vocês saibam. Deus muda tudo, faz o final virar começo. Deus me disse no meu amanhecer. E no dia 27, eu estava dormindo e eu fui até o céu e abracei a Deus. Eu chorava naquele abraço e eu estava com choro de alívio, de gratidão, de alegria. Gente, receba hoje o abraço do papai. Receba hoje esse abraço de alívio, de acalento. Receba essa presença gloriosa e maravilhosa na sua vida. Ele quer se revelar a cada um de nós. Vocês querem receber essa presença? Ore, peça: Senhor, me enche de Ti. Eu quero experiências contigo, eu quero Te sentir, eu quero Te ver. Esteja disponível para o Senhor e disposto para Ele. Porque com certeza esse mês de Ar é o frescor. Sabe aquele frescor, aquele alívio? É isso que Deus está trazendo para o seu povo. Você tem que receber, e acessar. Em nome de Jesus. Não é palavra de autoafirmação, é a palavra do Senhor que se cumpre. Eu sou o Deus que te cura. Em nome de Jesus. Daniel 2, 21. Isso é muito forte, gente. Daniel 2, 21. Eu quero que vocês entendam sobre tempos. Daniel 2, 21. Anote bem. Daniel 2. Eu amo Daniel 2, 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Deus é Deus. Não queira explicar, porque ninguém explica a Deus. Nós temos que viver o milagre. Gente, em Atos, leiam Atos. Atos fala sobre a igreja, os novos cristãos, sobre o movimento do Espírito Santo de Deus. Leiam Atos, vão conhecer o ministério do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não se contente com um pouquinho, queira mais, cave mais, vá mergulhar mais. Gente, a igreja começa dentro de casa. Você, igreja, faça da sua casa uma igreja. Leia a Bíblia, ore, busque, jejue, se consagre. Porque Deus quer que todos vivam essa verdade, esse fogo que não se apague. Gente, Atos 12. Pedro, ele foi milagrosamente liberto da prisão. Ele estava encarcerado porque estava pregando o evangelho. E o anjo do Senhor tirou ele, abriu a cadeia. Deus quer hoje abrir essa cadeia emocional. Deus quer hoje quebrar essa cadeia do teu espírito. Deus quer quebrar. Receba hoje o resgate, em nome de Jesus, libertação, porque Deus faz imediatamente, apressadamente. Não importa o tempo que você ficou preso nessa situação, nessa coisa, não importa. Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te salva, Ele conhece o seu coração, mas receba com fé, com vontade, com intensidade, viva para glorificar o santo nome dele. Gente, Atos 3 fala sobre o aleijado, a cura de um mendigo aleijado. Ele ficava ali à porta do templo,
esperando receber esmolas. E o que aconteceu? Pedro olhou para ele e falou: não tem prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. A palavra tem poder. Aquele homem levantou e entrou no templo e viveu para testemunhar o milagre. Deus quer que você se levante. Ele deu um salto e se pôs de pé. Atos 3. Gente, ele ficava ali na porta, Formosa, esperando o pessoal entrar e sair e ser atendido por uma misericórdia. Mas Deus não quer que você fique ali esmolando, não. Deus quer que você se levante hoje, em nome de Jesus, e vá viver. Se levante. Se levante em nome de Jesus. Como é que se levantar? Às vezes você está carregando um fardo que não é seu. Libere perdão. Perdoe-se, perdoe e viva em paz. Tem gente que gosta. Isso aí são também temperamentos que Deus quer curar. O teu temperamento, o teu comportamento. Deus quer mudar tudo em você. Aperfeiçoar o que é bom e tirar o que é ruim, né? Deixe. Gente, tem pessoas que acham lindo ser melancólico, cultivador, poeta. Para com isso, em nome de Jesus. Nós temos que contemplar a vida, não contemplar a morte. Não contemplar a tristeza. Ai, que lindo, tristeza, um dorama. Para com isso. Que dorama, ok? Desculpa aí, dorama, mas é verdade. Ai, um draminha. Não. Chega de drama, chega de choro. Chega! Vai chorar de alegria em nome de Jesus. É testemunho o teu passado. Mas o presente, o futuro começa hoje. O presente é um presente. O presente é um presente. Para! Deus já respondeu com fogo. Você consegue ver? Vai ficar chorando até quando? Para de contemplar o choro. Agradeça pelo milagre e vai viver o milagre. Levanta e anda. Sabe o que é mais fácil às vezes? Ficar ali, esmolando, do que se levantar e andar. Sim, as pessoas se acostumam, gente. Eu até falei recentemente para uma pessoa, falei assim, a gente se acostuma com a dor, né? Tomar remédio antes pra dor. A gente se acostuma com a dor. Já se habituou. Mas Deus não quer que a gente se habitue, Deus quer viver coisas novas. Não se habitue com a dor. Não se habitue mais com a dor. Porque quem sabe de dor, quem sabe de... né? A gente se acostuma, tem horário para tomar remédio quando vem a dor, enfim. Deus não quer que você se acostume com a dor. Acabou. Em nome de Jesus, pare. Em nome de Jesus. Porque Deus restaura a aliança. Olha só, o dilúvio choveu e resetou tudo. Lembra de Noé? E Deus restaurou tudo. Depois do dilúvio tem a bonança, tem o arco-íris, tem a aliança restaurada. Gênesis 9:17. Deus restaura todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Deus restaura todas as coisas. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Deus restaura as alianças. Você quebrou alguma aliança com alguém além de Deus? É tempo de restauração. Restaure a aliança. Restaure a sua aliança com Deus primeiramente. Restaure a sua aliança com seu irmão, com a sua irmã, com seu marido, sua mulher, enfim, não sei. Tempo de restauração, de cura, de restituição. E por falar em restituição, como não falar de Atos 2, o Pentecostes, estamos chegando em Pentecostes, 24 de maio, Pentecostes, quando vem a colheita e quando vem o Espírito Santo, Atos 2 e Joel 2, restituição dos anos que foram comidos pelo gafanhoto. Deus traz a restituição. Atos 2 e Joel 2. Para viver a restituição tem que estar limpo e curado. Não com peso, não com lixo, nem com saco de lixo. Vocês estão entendendo, gente, como isso é profundo? A tribo de Zaccar é a tribo que discerne os tempos. Você tem que entender os tempos que Deus está te falando. Deus está falando aqui. Boa noite, Deus está falando aqui. Discerne os tempos e receba a cura. Cura de dentro para fora. Eu sou o Deus que te cura. Êxodo 15:26. Pegue a palavra de cura e execute na sua vida. É um decreto. Tudo tem começo, meio e fim. Tribo de Zaccar, a tribo da cura, que discerne os tempos. Deus muda as estações para seu louvor e glória. Gente,
mente curada, visão restaurada e provisão. É tempo de governo, é tempo de paz. Êxodo 12, o povo saiu do Egito e foi para o deserto para ser curado, para acessar a terra prometida. E aí que a palavra de Êxodo 15, 26 fala: eu sou o Deus que te cura, vocês obedecerem meus decretos, eu não trarei doenças que eu trouxe para os egípcios. Então nós temos que obedecer. Passado é passado, presente é um presente, o futuro começa hoje. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando pra gente? Nós temos que estar livres e desimpedidos. Peça para Deus fazer hoje um checklist em você, sabe? Um compliance, uma leitura do seu eu. Senhor, visita-me e mostra, revela, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus quer que a gente se permita ser sondado pelo Senhor, para que a gente possa viver o novo, em nome de Jesus, para que tudo seja restaurado, vidas restauradas, famílias restauradas, curadas, negócios restaurados, porque tem o tempo certo todas as coisas, e hoje é o tempo de cura, de renovo, de prosperidade, de parnassar, de mente curada, visão restaurada e provisão. Deus só dá provisão quando tem direção. Gente, recalcula a sua rota e volta para a essência que é Cristo hoje. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Uma ótima quinta, né? Estamos virando para sexta. Última quarta. Estamos virando para sexta, dia 30. 30 é um portal maravilhoso. Deus nos dá a conclusão de um tempo. Você possa se alegrar no Senhor e viver essa cura. Ore com o Senhor essa noite. Senhor, obrigada pela palavra revelada. E me diga aonde eu quero ser curado. Porque às vezes você não sabe. Deus quer que você fale: o que queres que eu te faça? Jesus falou para o cego: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Que seus olhos vejam o que você tem falado e profetizado. Em nome de Jesus, Pai, entregamos toda essa palavra aqui no teu altar. Que ela frutifique, que ela floresça, que haja cura. E cada um que ver essa palavra receba cura e testemunha aqui. Em nome de Jesus, porque a palavra foi liberada com fé. E veremos teus milagres. E veremos testemunhos de cura, de salvação e de libertação, restauração. Ora, candara, necanderecher. Pai, flua, Jesus. Aonde chegar a minha voz, que chegue cura hoje. Em nome de Jesus, sou Jeová Rafa, o Deus que te cura. Obrigada, papai. Obrigada por me deixar de pé para falar tudo aos teus filhos. E que negócios sejam restaurados, famílias, casamentos, tudo restaurado, de dentro para fora. Jeová Rafa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Um grande beijo. Passa no link na bio e vai conferir nosso link. Temos à venda o e-book Comunique e o próximo treinamento Comunique para mulheres, né? Business, é agosto. Que Deus te abençoe. E domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo, teremos café. Depois de um mês sem café, teremos café domingo com novos começos, pautando sobre a passagem do Egito para a Terra Prometida, com a cura. Deus seja louvado. Um grande beijo. Deus abençoe. Estamos aí virando, ó. Abril extraordinário para maio de misericórdia. Deus é poderoso. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.